Eu vim, viu, Richard, te chamar pessoalmente ao palco, porque o Richard de Albanese é de uma família maravilhosa, não sei quantos já o conhecem, é fundador da DLED e também um parceiro estratégico muito relevante para a Bittencourt, nessa disrupção do que é o balcão para frente, análise de dados, e ele vai contar para a gente um pouco sobre como ele tem apoiado o varejo. Richard, o palco é seu. Tamo juntos. Oi, demais. Meu, esse evento é incrível, não é? Cara, é um prazer estar aqui. Muito bom. Eu falo que o BeConnect todo ano ele vai chegando, a gente vai nessa ânsia de estar aqui, um evento que eu falo, nossa, não cabe mais. Eu falo para a Leandro toda vez, de tanta gente, ela fala casa cheia, mas é muito legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Queria contar um pouquinho para vocês, antes de entrar nesse tema Retail Media, que tão falado, quem nós somos. Esse sonho eu comecei em 2010, fazem 15 anos da DLED. E aí quando a gente fala de LED, painel de LED, explicar, né, tudo que a gente vem fazendo, eu acho que a gente conseguiu, né, chegar até um pedaço de onde a gente vai chegar com a ajuda de todos vocês, mas ao longo destes anos, dessa trajetória, a gente foi moldando e mudando a DLED para cada momento que a gente estava vivendo. Imagina que a gente começou como uma empresa de eventos, acreditando na experiência do cliente, acreditando muito no varejo. Em 2019 foi quando a gente teve um grande salto com a loja da Riachuelo no Shopping Morumbi, que foi uma loja todinha de experiência, todinha de painel de LED. Naquele momento a gente conseguiu defender que era possível, porque até então a gente falava, não tem tecnologia, não tem resolução. E aí ali abriu um outro mercado. E aí em 2020 a gente foi impactado demais pela pandemia e aí a gente resolveu mudar o nosso modelo de negócio. E aí a gente entendeu que o nosso cliente ele precisava, vocês, da solução completa em toda a jornada que a gente estava falando. Então a gente falou, poxa, a gente tem que ajudar o nosso cliente no projeto. A gente tem que se especializar junto com eles quando fala de tecnologia. Então hoje a gente é muito chamado para entrar no projeto junto com vocês, depois entender a questão de estrutura metálica, porque infraestrutura, a gente está falando de loja, instalação, não preciso falar para vocês como que é isso. Imagina em shopping center, em grandes formatos, em OH, em tudo. Ele tem uma questão muito grande de estrutura metálica. Foi daí que a gente comprou uma empresa de estrutura metálica com mais de 35 anos. Depois a gente foi para a parte de sistemas, que isso daí eu acho que é o grande desenvolvimento que a gente já entende desde então, que é como que a gente controla todas essas telas no Brasil, como que a gente cria o conteúdo, porque era uma grande dor. O que adianta você ter uma tela e você não conseguir falar bom dia, boa tarde, boa noite, você não se comunicar com o seu cliente e qual conteúdo, qual formato. Então a gente foi se especializando cada vez mais para entender a solução que era necessária. Quero passar um videozinho para vocês. Começamos em 2010 com uma ideia: mostrar para todos o potencial do LED. E deu certo. Conforme o mercado foi expandindo, nós também crescemos. De shows e eventos, passamos a atender todos os segmentos. E hoje, estamos em todos os lugares. Conectamos marcas e negócios aos seus clientes de maneira inovadora. Fiquem conectados. Isso é só o começo. E aí agora, eu acho que é o ponto que a gente traz, que é digitalizar o ponto de venda, se ele é um custo. E eu sempre faço essa pergunta, e aí os clientes normalmente falam, é um custo, eu vou ter uma despesa. E eu falo, calma lá. Como que a gente consegue trazer, né, o investimento que a gente está fazendo em novas receitas ou em novas oportunidades? Eu estava num cliente, e aí falando um pouquinho, né, do que é Retail Media Digital Signage, a gente estava falando agora lá em cima, a gente estava em um cliente e ele falou assim, eu gasto X por ano de lona. E eu falei, poxa, peraí, se eu colocasse o nosso produto aqui no modelo que a gente tem de locação, você ia gastar muito menos do que você gasta, você ia conseguir comunicar com o seu cliente, você ia conseguir entender do seu cliente, fazer a comunicação exata e certa e o principal, trazer uma experiência dentro do seu varejo. Será que é um custo? Será que a gente às vezes não tem outras tecnologias e a gente tentar entender um pouco do que a gente pode trazer? E aí quando a gente traz hoje o tema tão falado, Retail Media nos últimos anos, NRF, tudo só vem falando muito disso, e ela está muito estabelecida no mundo digital, mas e quando a gente vai para o varejo físico? O que é Retail Media e o que é Digital Signage? Eu agora acabei de fazer uma provocação dessa, onde que eu cheguei para o cliente e falei, eu quero fazer Retail Media. Cara, peraí, não, a gente não quer Retail Media, não é para tudo. Então vamos entender que a gente quer trazer primeiro, se a gente é uma marca,
e nós não somos multimarcas, ou seja, a gente não é um varejo alimentar, ou farma, ou Maticom, ou um varejo de multimarcas. Pera, a gente quer chamar o cliente para o nosso negócio, a gente quer atrair o cliente, a gente quer que o cliente tenha lembrança do nosso negócio pela experiência que a gente vai conseguir gerar para ele, e a gente quer falar da nossa marca. Claro, a gente pode fazer collabs, a gente vai para o mundo do food, com certeza. Colocar as marcas que fazem parte do teu negócio ali, sem dúvida nenhuma, para ajudar você a rentabilizar, sem dúvida. Agora, isso é o que a gente chama e a gente acredita muito no digital signage. Agora, se a gente tem um varejo, se vocês hoje são donos de rede de supermercado, se você tem farma, cara, a gente vai conseguir muito monetizar esse negócio. E aí, quando a gente fala, nós estamos falando dentro da loja. E por quê? Audiências totalmente qualificada. Nós estamos dentro do varejo. Quando a gente investia no ponto de venda, a gente fala assim, eu estou no momento certo da decisão de compra do meu cliente. E aí, se eu conseguir levar para esse cliente a minha campanha, o quanto que eu vou conseguir trazer de resultado? Se eu conseguir entender o público que está dentro daquela loja, daquele varejo, a gente está no momento de decisão de compra. Agora, muitos ainda falam para a gente, poxa, mas peraí, cada vez menos, né? Estão tendo tanto digital, a compra online. Gente, eu me impacto toda vez com esses números. Nós temos 28 milhões de pessoas por dia no supermercado, varejo alimentar. A gente estava almoçando hoje e eu perguntei de novo para a Farma, quantos % ainda é digital e quanto que é na loja física? Nós estamos falando que é o consumo ainda, e em Farma, na média do Brasil, 6%. Em supermercado, nós estamos falando menos de 10%, de 6% a 7%. Isso com grandes marcas. Pô, tem um monte de varejista aqui. Então a gente tem sim fora da curva muitas vezes, mas a gente está falando que nós brasileiros, nós estamos no físico. Então a gente tem um poder e um potencial tremendo. Fora que o nosso consumo no físico é muito maior. Quando a gente entra para comprar, minha esposa está aqui hoje, inclusive, ó, demais. Primeira vez eu falei para ela, vai lá que é demais. Ela compra tudo online. Ela vai lá e faz todas as compras. Ela vai lá e compra. Pô, eu quero comprar 6 Coca-Colas. Vai comprar 6 Coca-Colas. Como que a gente entra no mercado e compra 6 Coca-Colas? Impossível. Nós temos 3 vezes mais consumo quando a gente está dentro do ponto de venda. E 78% das pessoas são impactadas pela publicidade dentro do PDV. A gente entra, vai ser um cartaz, vai ser as telas, o que quer que tenha de informação. Agora, tudo isso, vem a pergunta, tá bom, eu vou me transformar digital, eu vou colocar a tela, mas como que eu trago novas receitas? Realmente, não é fácil. Primeiro porque está no começo. Tudo que está no começo tem grandes desafios. Desafios com o time de marketing que fala, não, eu vou botar a tela, mas a comunicação é minha, dia dos pais, dia das mães, eu vou fazer campanha de Páscoa, eu vou fazer essas campanhas. A comunicação é minha, eu que domino ela. Aí você vai para o time comercial e fala, eu vendi a ponta de gôndola, ninguém vai fazer campanha ali, eu vendi esse espaço. Aí vem o trade. Não, pera lá, a ponta de gôndola é minha. Só que a gente está querendo trazer outro bolso. Qual que é a ideia? E qual que é o trabalho que a gente vem fazendo? Por isso que a gente comprou a Retail Mig esse ano, fazem 2 meses, e a gente está muito feliz, porque a gente trouxe para dentro do nosso negócio a comercialização de mídia, ajudando o varejista a remunerar. Falando com quem? Com as agências. Agora, se você é uma marca, uma agência, e aí eu não vou nem falar de marcas, mas mais das agências com campanha, você está com uma campanha em rede nacional. E aí você fala, poxa, por que não ativar o ponto de venda? Você faz lá TV, OH, e um momento de conversão, e um momento de decisão do seu cliente. Como que a gente não ativa isso? Agora, a gente quer comprar uma rede específica? Pode até ser, mas a gente quer comprar dados. A gente quer estar num mundo onde que a gente consiga gerar, hoje, realmente, um CPM. Qual que é o custo que a gente tem? Hoje, o que a gente consegue gerar de audiência? Então, cada vez mais, nós queremos, eu acho as marcas, elas vão buscar audiência. Então, a gente entendendo isso, a gente hoje tem um sistema muito completo, onde que a gente metrifica efetivamente todas as campanhas. E aí sim, é algo impressionante. Impressionante. E esses dados são reais. Quando que a gente consegue imaginar que dentro de um ponto de venda, a gente consegue trazer mais de 70% dos vendas do produto anunciado?
Vou dar um exemplo para vocês. Porque muitas vezes vocês vão falar, gente, será? Não é possível. Quando a gente vai numa farmácia, eu não sei se alguém faz igual eu. Eu vou lá, ele pega o nosso CPF e tira o cupomzinho lá impresso para a gente e entrega na nossa mão. Quando a gente pega esse cupomzinho na nossa mão, a gente olha lá, vai lá e já pega o produto. Ó, promoção, 3 por 2, vai lá e a gente compra. Sem saber se está barato, se não está, se realmente é promoção ou não é. A gente é assim, a gente vai consumindo mais, porque efetivamente vai tendo uma promoção específica para a gente. E aí quando a gente está no ponto de venda e é impactado por aquele produto, e a gente lembra dele. Agora, nós não estamos falando só de produtos endêmicos. Nós estamos falando de não endêmicos. Por que não uma campanha da Netflix dentro do Carrefour, dentro do varejo? Isso é o que a gente está fazendo. Estamos fazendo grandes cases de marcas não endêmicas dentro do varejo. Então, o grande desafio e a grande oportunidade é como a gente consegue rentabilizar o ponto de venda, trazendo novas receitas e que essa receita não seja a verba de trade, e sim a verba publicitária. Para isso, a gente precisa de muita tecnologia, de muitos dados, porque isso é o que a indústria quer. Não adianta nada a gente também falar, temos tela, temos experiência, mas efetivamente a gente quer o quê? Quero tela, quero experiência, quero estar presente, mas eu quero ter dados e informação. Quero passar um videozinho para vocês. Pessoal, venha fazer parte das infinitas possibilidades. A gente ama fazer parte da história de cada um de vocês. A gente vai vendo vários clientes, amigos, parceiros, onde a gente consegue entrar, a gente entra dentro do projeto. A gente quer estar junto com vocês para fazer acontecer. Contem com a Deled, existe um desafio muito grande, né? Quando a gente vai vendo todo esse crescimento, a gente fala, nossa, olha, vem crescendo a Deled, gente. Não, a Deled precisa de ajuda, a gente precisa de ponto, a gente precisa de ponto de venda, a gente precisa de vocês ao nosso lado para que a gente consiga crescer e chegar lá. Obrigado, tamo juntos.